Olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Luciana Diane e eu estou aqui hoje para trazer uma palavra que vai abençoar a sua vida. Hoje eu vou estar falando a respeito de identidade. Para nós fazermos uma viagem de ônibus ou de repente para a gente viajar num trajeto curto de avião, nós temos que apresentar essa carteira de identidade. No reino espiritual não é diferente. E se nós não soubermos a nossa identidade em Deus, Satanás, ele vai fazer o que ele quiser com as nossas vidas. Eu quero ler para vocês agora um texto no livro de Gênesis 1, de 26 a 28, que diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e dominem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. É muito interessante esse texto, que no começo dele diz: façamos o homem. Isso quer dizer que na criação do homem, a Trindade estava junto. Pai, Filho e Espírito Santo estava no momento que Deus Pai decidiu criar o homem. E o Senhor nos criou para que nós fôssemos a imagem e semelhança dele e para que nós venhamos a dominar a terra. E o interessante é que nesse texto é repetido algumas palavras, e toda vez que você encontra na Bíblia um texto aonde um pouco mais para frente ou num outro texto é repetido, significa que o Senhor tem certeza disso. E isso acontece nesse texto. Aqui, criou Deus o homem à sua imagem, vírgula, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, nesse texto fala a respeito da criação da humanidade, o primeiro homem e a primeira mulher. E muito interessante é que quando Satanás ele percebeu isso, ele percebeu que o homem tinha sido criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, e para dominar o mundo e todas as coisas que existem nesse mundo, ele acendeu uma luz vermelha e imediatamente ele quis distorcer o que Deus tinha feito, a obra-prima do Senhor. Eu quero ler para vocês Gênesis 3, de 1 a 13, que diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal.
Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que tu me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Queridas, esse texto é um texto com muitas revelações. O homem, através da boca dele, ele falou que tinha tido medo, que tinha tido vergonha. E isso acontece até hoje. Isso vem se repetindo durante toda a história. Tem sido dessa forma. Eu quero agora colocar alguns pontos muito importantes a respeito do comportamento de Adão antes que eles pecassem. O Senhor, ele deu o jardim para que Adão cuidasse e cultivasse. E Adão negligenciou isso. Tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos é para que nós sejamos administradores, porque tudo é dele. Tudo é dele. Então Adão, ele negligenciou a administração que o Senhor tinha dado do jardim para ele. E o Senhor fez uma mulher da costela de Adão. E quando isso aconteceu, ele fala: agora sim. Ou seja, isso foi agradável a Adão, né? Porque Deus lhe fez uma companheira idônea, uma auxiliadora. E a segunda falha de Adão foi ter negligenciado a proteção da sua esposa. Eva estava passeando no jardim sozinha. Ou seja, ele negligenciou o papel de sacerdote do lar. E agora eu quero apontar alguns comportamentos que Eva teve antes de pecar. Eva tinha sido em contrapartida criado para ser companheira de Adão. E ela também não estava fazendo o papel dela de esposa, porque ela estava passeando sozinha. E a serpente aproveitou essa brecha para se aproximar dela. Por quê? Porque Eva estava vulnerável. Não é isso? Então essa foi a primeira falha de Eva. A segunda falha é que Eva deu ouvidos à voz de Satanás travestido de serpente. Ela parou para ouvir o que a serpente tinha para falar para ela. Ela deu ouvidos. E depois que ela deu ouvidos à voz de Satanás, Satanás aproveitou e começou a distorcer a palavra que Deus já tinha dito para eles. Distorcendo a palavra, Satanás lançou a isca. Preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Satanás, ele começa a trabalhar na mente,
trazendo dúvida. Quando ele colocou dúvida sobre Eva, ele gerou uma cobiça. Depois dessa cobiça, o que aconteceu? Eva se sentiu tentada, foi rebelde, desobedeceu a palavra de Deus e acabou influenciando Adão no seu pecado. Eu queria agora falar a respeito dos sentimentos de Adão e Eva depois que eles pecaram. Eles tiveram um sentimento de medo, eles tiveram um sentimento de vergonha, eles tiveram a atitude de acusar. Adão acusou Deus, né? E Eva acusou a serpente, colocou a culpa na serpente. E eles não assumiram a responsabilidade. Todas as vezes que essas atitudes e esses comportamentos aparecerem na tua vida, você pode ter certeza que Satanás está por perto. Satanás está por trás dessas atitudes e desses comportamentos. Porque um filho de Deus, ele não tem medo, ele não sente vergonha, ele não acusa e ele assume a responsabilidade. Senhor, eu reconheço que eu pequei. Pai, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Então, são 4 atitudes para você escrever, para você anotar. E agora, eu quero analisar a estratégia de Satanás para fazer com que Eva pecasse e, consequentemente, Adão pecasse. Satanás trabalhou na mente de Eva, provocando dúvidas. Eu vou ler para você esse texto. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ou seja, Satanás age na mente para trazer dúvida. A dúvida também não vem de Deus. O segundo ponto, a segunda estratégia de Satanás foi que nesse ponto ele já entrou com a distorção daquilo que Deus tinha falado. Que diz assim: disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Satanás fala isso o tempo inteiro. Certamente isso não vai ter tanto impacto assim na sua vida. Isso é só um pecadinho. Certamente isso não vai te prejudicar. Certamente a sua esposa não vai descobrir. Satanás faz isso o tempo inteiro, distorcendo completamente a palavra de Deus. A terceira estratégia que Satanás usou, ele lançou a isca. Qual foi a isca? A cobiça, que esse é o perfil dele. Ele fez com que Eva quisesse o discernimento de Deus. Ele fez com que Eva quisesse ser como Deus. E isso foi exatamente o que causou a queda dele quando ele era um querubim ungido da guarda de Deus. Ele quis ser maior que Deus. Olha o que diz na palavra. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A quarta estratégia de Satanás, ele usa os 5 sentidos do ser humano. Por quê? Porque os 5 sentidos fala de prazer, fala da carne. Vamos ler. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto,
comeu e deu a seu marido, que comeu também. Eu fico imaginando esse fruto. Hoje ele é simbolizado por uma maçã bem vermelha, uma maçã bem linda, mas a palavra de Deus não fala que fruto é esse. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Satanás, ele usa isso até hoje, ele seduz os olhos, os ouvidos, o cheiro, né, através do olfato, o tato através do toque e o paladar. E é assim até hoje. Então, depois que Eva foi completamente seduzida por Satanás, ele deu bote. E Eva ainda influenciou Adão a pecar. Então, minhas queridas, preste atenção em tudo o que o inimigo tem feito desde esse momento da queda do homem. Queridas, Satanás, ele não é criativo. Satanás, ele usa e tem usado pessoas para nos ferir, para nos machucar. E isso acontece até nos dias de hoje. Assim como Deus usa pessoas para nos abençoar, Satanás usa pessoas para, através da atitude delas, tentar nos destruir, tentar nos ferir. Eu quero ler um trecho para vocês que está no Novo Testamento, que diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, reforçando exatamente aquilo que já foi dito nos primeiros capítulos de Gênesis. Eu quero agora entrar nos papéis dos pais sobre as nossas vidas. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. A mãe, ela exerce 3 papéis sobre a vida dos filhos. Ela exerce o papel de organização, de relacionamento e de nutrição. Porque a mãe, ela amamenta o filho, a mãe, teoricamente, é administradora da casa, então ela vai organizar todas as coisas e ela vai se relacionar muito mais nos primeiros anos de vida dos filhos do que o pai. Então, toda vez que uma mãe falha em um desses papéis, vai ter consequências na vida dos filhos. Por exemplo, uma mãe que não é tão cuidadosa, que de repente o filho não dá mamadeira no horário certo, de repente é uma pessoa mais desleixada. Quando essa criança crescer, ela pode ou desenvolver uma anorexia ou desenvolver uma obesidade. Eu tô falando isso porque já existem pesquisas que pessoas que passam por cirurgia bariátrica, a maioria dessas pessoas tiveram algum tipo de problema com a mãe. Isso, a criança, ela pode receber isso como um descaso, como um desleixo, como um descuidado. Nos relacionamentos também, isso influencia muito e na organização também. Mas agora eu quero falar dos papéis que os homens, enquanto pais, exercem sobre a vida dos filhos. O pai exerce o papel de proteção. O pai exerce o papel de impor limites. O pai exerce o papel de dar direção, de afirmar a identidade e de impor limites. Só que eu quero te dizer que o papel do pai
é muito mais importante do que o papel da mãe. Mesmo nos primeiros anos da vida de uma criança, ele não ser tão, como eu posso dizer, tão presente. Nos primeiros anos da vida de uma criança, a mãe é muito mais presente do que o pai. Só que mesmo assim, o papel do pai é muito mais importante do que o papel da mãe. Por quê? Porque o pai afirma a identidade. Então, dependendo do tipo de falha que esse pai teve, vai provocar distorções na identidade daquela pessoa. Como assim? Por exemplo, quando um pai rejeita um filho, existe vários tipos de rejeição, inclusive em vários níveis. O pai, de repente, pode preferir um outro sexo. O pai, de repente, pode não reconhecer aquela paternidade. O pai, de repente, assim que aquela criança nasce, ele pode sair no mundo e não querer saber. Depende de várias circunstâncias. Existem vários tipos de rejeições e também níveis. Mas, por exemplo, dependendo do nível dessa rejeição, quando essa pessoa fica adulta, se for uma mulher, se for uma moça, ela vai ter o homem como referência, como exemplo? Não. Então, muitas vezes, essa moça, quando ela começa a ter interesse, às vezes começa a manifestar isso desde criança, mas quando ela começa a se entender por gente, ela fala: eu não quero isso pra mim. Você acha que ela vai querer procurar um homem para se relacionar? Não. Muitas vezes isso é uma das causas do homossexualismo. Aquela moça, ela vai querer uma mulher para se relacionar. Eu não estou dizendo que as consequências são só essas, podem ter outras consequências, e tem uma outra consequência muito forte, que é a questão da orfandade espiritual. Nós temos o nosso pai biológico como modelo e nós transferimos essa paternidade para Deus. Então, toda pessoa que não teve um bom relacionamento com o pai, ou de repente sofreu rejeição, abandono, traumas, enfim, várias situações, quando essa pessoa cresce, ela vem a conhecer Jesus, mas ela não se coloca no papel de filha de Deus. E isso é muito sério, por quê? Porque essa pessoa vai ficar sempre aquém daquilo que o Pai Todo-Poderoso, que Deus Pai tem para ela. Porque ela vai se comportar como uma serva, ela vai se comportar como uma escrava, mas ela não vai se comportar como filha de Deus. Porque filho tem direitos de filho. É muito diferente. Os direitos de um filho com os direitos de um escravo ou os direitos de um servo. Aí essa pessoa, ela vai precisar passar por um processo de cura e libertação para que ela venha. Isso é um processo, isso não acontece da noite para o dia. Uma outra situação também que mexe muito e distorce muito a identidade das pessoas são os abusos. Abusos sexuais, abusos verbais, abuso de autoridade. O que é um abuso verbal? De repente, um pai ou uma mãe começa a declarar palavras: você não vai ser nada. Eu não sei porque você nasceu. Você não vai dar em nada. Eu ouço histórias de pessoas que pais liberaram palavras para filhas: você vai ser uma prostituta. Olha como isso é forte e sério. Porque palavras são sementes. E eu ainda quero te dizer que tem alguns casos que são até mais graves dentro dessa questão
de distorção de identidade quando envolve essa questão de gêneros. Por quê? Muitas pessoas, elas têm a identidade delas tão distorcida que elas acreditam estar no corpo errado. Como assim? Eu sou uma mulher, mas eu tô no corpo de homem, eu me sinto como homem, ou vice-versa. E hoje em dia isso é tão sério que muitas pessoas estão partindo para decisões drásticas, fazendo cirurgias plásticas para mudar o sexo, tomando hormônios. E isso são coisas que, para serem revertidas, é um processo bem mais complicado. E eu quero te dizer também, minhas queridas, que independente da causa que trouxe essa distorção de identidade, tudo isso que eu falei, essa questão que eu abordei bem, essa questão da homossexualidade, isso é pecado. Eu estou dizendo isso porque nós estamos vivendo numa era que, infelizmente, tem pastores pregando em igrejas para homossexuais. Isso é heresia. Isso não existe na palavra de Deus. Isso é pecado. Esse não é o único pecado. Tem muitas questões de distorção de identidade que as pessoas até não têm o problema do homossexualismo, mas tem algumas que são, tem a questão do bissexualismo e tem algumas que continuam sendo heterossexuais, mas entram numa vida de promiscuidade sexual, que isso também é uma distorção de identidade. De repente a pessoa quer afirmar sua identidade. Tem pessoas que disputam com outras se vai ficar com mais homens, ou seja, coisas muito destrutivas para a pessoa. Mas eu quero ler alguns textos que diz que esses pecados não agradam o Senhor. Eu vou ler para vocês Deuteronômio 22:5, que diz assim: não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Um outro texto diz assim, em Romanos 1, 23 a 28, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Agora eu vou ler o último texto que fala a respeito desse assunto do pecado. 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, todas as pessoas que praticam esse pecado, né, que seria a consequência da distorção de identidade, precisa entender todo esse processo e romper
com isso. E como vai acontecer esse processo? Como vai acontecer esse rompimento? Em primeiro lugar, temos que orar e pedir a ajuda do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo vai poder nos revelar aonde foi que essa identidade foi distorcida. Qual o fato, qual o evento que sucedeu que a pessoa foi tão ferida que Satanás entrou na mente e fez uma completa distorção da identidade dessa pessoa. Depois que o Espírito Santo trouxer isso na sua memória, você vai reviver os fatos. Reviver é sofrer de novo. Isso dói. Isso dói. Quando nós falamos de cura da alma, cura das feridas da alma, é como se fosse uma ferida física. Essa ferida, quando ela não é tratada, com o passar do tempo, ela forma uma casca que aparentemente está tudo certo. Mas ali, aquela ferida não foi limpa. Com o passar do tempo, aquilo começa a inflamar, começa a gerar pus e, se não for tratada a tempo, vai necrosar. Se essa pessoa for ao médico especialista, o que ele vai fazer? Ele vai arrancar aquela casca e ele vai limpar aquela ferida para sair todo, para tirar todo aquele pus, e se necrosou parte do músculo, da pele, enfim, ele vai ter que remover aquilo. Ele vai ter que desinfetar toda aquela área e aí vai ser refeito aquele tecido até que venha cicatrizar e ali vai ter uma marca. É exatamente esse o processo de cura da alma. Então, quando você revive os fatos, muitas vezes você vai chorar, muitas vezes você vai urrar, mas é necessário, porque a partir desse momento você vai identificar as pessoas que estavam envolvidas naquele fato e naquele evento que te machucou tanto. E você tem que tomar a decisão de perdoar. E depois você vai ter que tomar a decisão de fazer o caminho de volta. Porque, como eu disse, a maioria das pessoas, as feridas mais profundas na alma, são provocadas por pais, por irmãos, por pessoas muito próximas. E você vai ter que fazer o caminho de volta. O que é o caminho de volta? É você voltar a essa pessoa, você falar: você fez isso, 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 mas hoje eu quero te dizer que eu te perdoo. Eu não vim aqui para te acusar. Não conheço as tuas razões, mas eu quero te dizer que eu te perdoo. Eu quero te dizer que você, apesar de tudo isso, é importante para mim. Ou seja, falar coisas que realmente vêm de Deus. Isso tem que ser uma decisão, isso não pode ser palavras ao vento. E depois, se arrepender, confessar o seu pecado e romper com o seu pecado, seja ele qual for. Se você está nesse processo de promiscuidade sexual, se você está numa situação de homossexualismo, de bissexualismo, não importa. Não importa o que. Vícios sexuais. Muitas pessoas entram num caminho de vício sexual que isso aprisiona muito. Eu vou falar a respeito de vícios sexuais num outro vídeo, mas isso também é uma distorção de identidade. Então, queridos, a palavra de Deus diz em Provérbios que aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então é possível em Deus, é possível através do Espírito Santo de Deus e através da obra da cruz. É possível a sua identidade ser restaurada e você literalmente viver como um filho de Deus aqui na terra. Eu espero que vocês tenham sido muito abençoadas com essa palavra. Até meu próximo vídeo e um grande beijo no seu coração.